Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Salve, salve galera, começando mais um Dragon News Podcast. Eu sou Alan Cruz, vulgo Cato Play, e estou fenotipicamente cansado. Eu estou aqui com meu parceiraço, o professor Pokémon, João Alcim. Eu sou o João Alcim e eu só queria terminar a minha Pokédex. Estamos aqui também com o queridão GH, fala com nós. Fala, meus queridos, e eu tô doido pra jogar de Rapid Strike. E hoje temos um convidado mais do que especial, com grande experiência no jogo. Vamos lá, grande campeão mundial, Gustavo Ada. Fala aí galera, eu sou o Gustavo Ada e eu não sou bom de frase de efeito. Muito bom, adorei. Ficou perfeito e vamos começar esse podcast como sempre, falando das notícias que a gente pegou essa semana. É claro que agora a gente vai começar com algumas notícias mais rápidas que a gente vai citar para vocês, para não ficar tão longa essa parte de notícias. Faltou um fono aqui. Mas temos os V-Battle Decks de Victini V e de Gardevoir V. Já falo pra vocês que eu gostei, porque eu acho interessante as estratégias de Gardevoir e acho que pode ser alguma coisa interessante ela já vir garantida num deck temático, né? Porque isso aí é um deck temático. O que vocês acharam? Esse deck parece substituir, né, o deck temático, né, já que eles foram descontinuados. Ele veio também com aquele indicador de nível 1, então ele deve vir no mesmo estilo desse último deck, V-Battle Deck que a gente teve do Blastoise e do Venossauro. Deve conter uma cópia só do Pokémon V, né? E são os V que a gente já conhece, né? A Gardevoir, que saiu em caminho do campeão, e o Victini de Espada e Escudo. Você falou uma parada que me deixou meio confuso. Os decks iniciais foram descontinuados? A gente teve uma notícia de que da forma que a gente tinha os decks temáticos, elas não vão ter mais. Tanto que em estilos de batalha, os produtos que foram anunciados de estilos de batalha não tem deck temático. Nossa. Só tem Triple Pack, 4 Pack, Beauty Deck e os Booster Box. Deck temático não tem. O que tá passando de ideia agora é que eles vão lançar esses V-Battle Decks com 3 níveis, né? Esse é nível 1, o que vai te dar uma ideia de nível do jogador, né? Se você é muito iniciante, pega o nível 1, intermediário 2, se já joga algum tempinho, pega o 3, leva a dificuldade e a força do deck, né? Esse é 1, vem uma cópia de carta V, já uma estratégia mais simples, basicamente liga energia e tenta atacar. Ainda não foi liberada a lista também, né? Mas esse produto você já vê que ele vai ser uma boa porta de entrada pra quem tá começando, né? Porque nos temáticos é complicado, você tira umas 4, 5 cartas boas ali do meio. Talvez nesses aí já tirar algo melhor. Os V já são bem melhores do que várias cartas do temático também. Tipo, posso dar uma visão mais competitiva, assim, que... Deve. Pensando, isso que a gente assim, quer. na pessoa que quer começar e quer progredir pro avançado. Deve. Eu vejo esse deck como um produto para iniciante. Tipo, eu não vejo sentido na Pokémon fazer um produto para jogadores que já jogam, tal. É um produto para iniciantes. E eu achei errado eles matarem o deck temático para fazer algo assim, porque o deck temático ele pode ser horrível do jeito que for, sabe? Ele é ruim, mas ele te mostra praticamente todas as mecânicas do jogo. Ele evolui, ele faz suporte, ele liga energia, ele mostra muito da mecânica do jogo. Ele é tipo uma apresentação, ele não é tanto pra você jogar, porque esses decks, a menos que eles mudem um pouco no futuro, um deck da Gardevoir num formato que só joga metal, claramente ele não é nada competitivo. Mas o que a gente tá achando é porque na caixa ele vem uma indicação de level e tem 3 Pokébolas. E a única Pokébola acesa, e ele indica, level 1 só tem uma Pokébola acesa. Então a gente tá imaginando que o que eles estão querendo fazer é um deck pra iniciante, mas que venha com ultra raras, que aí é bem como um deck temático. Provavelmente não, tem a mesma estrutura de deck temático, vai vir com aquele playmatzinho, vai vir com contadores, então ele deve ter a mesma estrutura do deck temático, só que vai vir com ultra rara. Então vem o Victini, vem a Gardevoir, e num futuro que a gente não sabe quando, eles vão anunciar decks de level 2 e level 3, e aí provavelmente esses decks de level 2 e level 3 devem ser mais competitivos. Esse aqui eu vejo mais como uma estrutura de deck temático, uma substituição tendo cartas ultra raras. Isso, eu também vejo dessa maneira aí. Outro ponto que eu vejo, tipo, que pode se tornar um problema. O deck temático, ele é uma porta de entrada pro jogo. Tipo, ele é a porta de entrada para um menino que colecionava pacotinho na escola pra tentar jogar. Então, ele tem que, assim, obrigatoriamente ele precisa de um requisito. Ele tem que ser muito barato. Ah, sim. Ele tem que ser um dos produtos mais baratos do jogo. Tipo, e se isso de ter um Pokémon V encarecer o produto, isso é um prejuízo muito grande. Você tem ideia de quanto custa um temático lá fora, o Arden dólar? Lá fora, custa, eu acho que 10, menos até.
Então, É, esse produto tá acho que com preço. 10. Então, esse produto tá com preço de $15. Careceu. Lá fora, o Pokémon, por exemplo, você fala $10, pra ele é equivalente a R$10, sabe? Sim, não, eu sei, eu tô falando é porque assim, se for uma diferença de R$5, vamos botar assim, se a gente botar comparação ali, Ah, sim. o deck hoje temático que a gente tem, ele custa em média acho que R$40, 45. Ele Uhum. vai custar 50. Não vai ficar tão caro ainda, apesar de não, aumentar um aí, pouquinho. tranquilo. A gente pensar, botar na balança, né? É que essa é uma conta que funciona pro Brasil, porque lá fora, uma desvantagem lá fora, porque o Pokémon é maior lá fora, tipo, você vê torneios maiores e tal, é porque Pokémon vale dinheiro de pinga. Uhum. Tipo, um deck de Pokémon pro nível econômico de lá é muito barato. É, tipo, você montar um deck Tier 1 é muito barato em relação a montar um deck Tier 1 no Brasil, do zero. Sim, sai tudo muito barato. Mas esse produto aí, ele vem com a moeda metálica, que provavelmente no Brasil não vai vir, eles devem cortar isso Ou aí. ser substituída por uma moeda de plástico, né? Deve vir os trem de plástico, então provavelmente eles dão uma cortada no preço aí de custo, né? O consumidor pode refletir, mas realmente se sair mais caro, tipo 50, 60 reais, é bem inviável. Eu já acho 40 reais inviável, imagina 50, 60. Continuando, temos Galarian Rapidash V-Box, que foi anunciado aí, a carta da Galarian Rapidash. Deixa eu ler o efeito dela, vem com 6 boosters, se eu não me engano. Ela tem 210 de HP, você tem um ataque com 2 incolores, Libra Horn, coloca contadores de dano em um dos Pokémon do seu oponente, até sobrarem 100 de danos. Ele diminui ali até o bicho ficar com 100, parecido com o que o próprio Raticate fazia, mas o Raticate deixava por 10 de vida, o que era bom. Esse deixa com 100 ainda de vida, aí tem que pensar um pouquinho o que pode ser feito. E o ataque dele, o segundo, por 2 energias psíquicas, Psychic, 60 de dano, e esse ataque causa 30 de dano a mais pra cada energia ligada ao Pokémon ativo do oponente. Acha que tem alguma coisa interessante nesse? Eu achei o primeiro ataque, tipo, legal de ler, mas o HP que sobra eu achei bem ruimzinho. Só uma pequena correção, são 4 boosters e uma carta jumbo. Obrigado. Sobre a carta, eu não gostei muito, não. Eu não vejo muito futuro pra esse Pokémon, não. Esse ataque Libra Horn, ele parece realmente muito interessante quando a gente lê, mas deixar com 100 de vida, acho que acaba sendo mais negócio bater 2 vezes com outro atacante mais interessante. Eu acho a carta ok. Num vácuo ele é bom, mas no formato rápido que a gente tem, é muito difícil você ter chance de fazer isso, de deixar 100 de vida sobrando e depois bater. Mas eu acho ela uma carta boa. Se você tiver algum formato mais lento, você consegue energizar 2 incolores fácil, você deixa com 100 de vida e depois você já tá pronto pra atacar com o segundo ataque do Psychic, que é basicamente o ataque do S com GX, um pouquinho bufado. Eu particularmente gosto. Eu acho a carta, tipo, ela vai preencher uma lacuna legal em 2 decks. Que eu só pensei nela em decks de elétrico por causa do Tapu Koko e em decks de Welder. A maioria dos decks hoje em dia, eles não fazem um hit em meus Pokémons maiores. Tipo, então o Charizard, ele bater 230 é praticamente a mesma coisa que você fazer esse ataque de deixar o cara por 100. Você precisa completar depois. Tipo, 230 não é um dano que você vai fechar. A menos que, beleza, você pode buffar um pouco e matar um Picron. Ele faz com 2 energias, ou seja, você pode dar o Welder nele e carregar uma energia no banco. Então eu vejo ele como um atacante de 2 energias que faz um papel legal. Lógico, ele não é um protagonista, ele não é uma super carta, mas ele consegue preencher essa lacuna no deck de Charizard ou de Welder em geral, porque ele não tem atacantes bons com 2 energias. Os atacantes de 2 energias são sempre muito situacionais, tipo Victini, Reatran com o GX. Mas aí você tá pensando numa possível troca de dano, né? Porque troca de prêmio, porque você vai deixar por 100 de vida, no próximo turno ele pode vir te nocauteando, você vai ter que pensar num segundo atacante, né? É que o deck de fogo, ele tem essa lacuna do não ter um atacante de 2 energias, que pode ser ruim, mas ele tem um dano infinito, ele consegue fechar os danos do formato. Agora, se a gente for ver pelo deck de elétrico, que pode carregar ele com Tapu Koko, o deck de elétrico não consegue fazer 2 hits em muitas coisas do formato. Por exemplo, um Saint Scorch. O Saint Scorch vai matar o Picron, se você bater nele. Então, em vez de bater com o Picron, você bate com isso e gasta uma energia a menos do que com o Picron, não liga as outras, tudo bem. Mas você deixa ele por 100 de vida, você consegue fechar. E você não precisa fazer o GX, por exemplo. Você guarda um GX. Entendi. Ele pode preencher uma lacuna entre decks que tem baixo dano. Tipo o Picron, por exemplo. E tem outra coisa que eu percebi agora no texto, que eu não tinha percebido antes. Parece que ele pode fazer isso em qualquer Pokémon do oponente, até no banco. Nossa, é verdade. Se for isso mesmo, o texto, então, eu acho Se que for fica bem melhor. um Pokémon com 100 de PS, ele dá um nocaute? Não, ele não faz nada. Ah, Não tá. faz nada. Não Porque faz nada. reduz até 100 de PS, então, tipo, é isso que eu fiquei na dúvida agora. Passou pela cabeça. Ele não tira
Eu não tinha reparado nisso que o GH reparou agora. Podendo fazer em qualquer Pokémon do oponente, não precisando ser nem no ativo, aí a carta fica um pouquinho melhor. Cara, deixa bem melhor, porque, por exemplo, contra um Centiskorte mesmo, o cara tá lá no banco tranquilo com o Centiskorte dele, você deixa ele sobrando 100. Preciso me retratar com a galera Rapidash V aqui, porque... Mesmo que você perca o Rapidash, você vai ganhar 3 prizes e um monte de E energia. 210 não é tão pouco HP assim. Tipo, a galera tá usando muito o Cramorant hoje em dia, e o Cramorant tem 200. É um atacante, passa a ser uma carta interessante agora. Eu gosto da carta. E ainda mais, por exemplo, tem muitos decks que estão fazendo... agora que lançou o Dito, eles estão testando muito aquele Dito Box, que o Dito vira qualquer coisa, ele é imprevisível. Eu particularmente gosto muito da Rapidash. Eu acho ela um Pokémon muito legal. Tipo, ela não é um Pokémon incrível. Tô tentando pensar num Pokémon que também não é... Ela me lembra muito o Cramorant. Ele tem uma função meio específica, não é um super Pokémon, mas ele é bom. Concordo. Vou continuar aqui. Temos agora mais uma notícia. Foram anunciados aí o Cinderace VMAX e Rillaboom VMAX. Ambos de... Bom, o Rillaboom de Rapid Strike e o Cinderace VMAX de Single Strike. O Rillaboom, ele tem o de Max Drum com 4 energias, uma de planta e 3 incolores. Ele causa 180 de dano e causa 40 de dano a 2 dos Pokémons no banco do oponente. É um ataque só e esse efeito. O Cinderace, ele tem um ataque por uma energia de fogo e 3 incolores, de Max Fireball, 230 de dano, e o Pokémon ativo do seu oponente está queimado, ele não pode usar esse ataque durante o próximo turno. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Olha, esses Pokémon são bastante interessantes. Achei, assim, uma adição interessante. Não sei ainda se vão ver jogo, né? 230 nesse formato de vidas tão altas, né? Como a gente tá vendo, talvez não seja um dano tão pesado, mas vejo futuro nesse Cinderace, ainda mais deixando queimado. O Rillaboom tem tanta energização de grama vindo, né? Às vezes pode ser interessante, batendo no banco, finalizando com spread, dando nocaute. Pode ver jogo, ainda mais com o fogo perdendo a soldadora depois da rotação. Sem a soldadora é difícil Cinderace jogar, vamos ver. Mas ele é basicamente um Rexizard, bate 230 não ataca, só que bem menos versátil. Você não tem Outrage, você não tem GX, só que ele tem mais vida. E o fogo é bom você ter um atacante que você consegue atacar turno após turno. Tem muitos atacantes no fogo que não tem essa habilidade. Então, é ok agora e depois eu não sei se joga. Pela bom eu gosto dele. 180 pingar 40 em 2, sempre bom. Eu acho o Rillaboom meio mais ou menos. Eu não gosto. Até banir o Elder. Eu acho todos os Pokémon de planta eles têm que ser muito bons pra jogar. Tipo, o Pokémon de planta tem que ser incrível pra jogar. Porque o Elder é uma carta que possibilita jogar praticamente qualquer Pokémon de fogo. O Rillaboom, tipo, 180 é um dano legal. Até que é. Mas 40 não convence muito, sabe? Você bate 40 em 2 bichos. Não lembro quem falou, mas falou que 230 é pouco dano. O 40 é insignificante. Não, e é 230 mais o queimado. Então é 250 de dano base. Isso já mata um Picron, por exemplo. O Cinderace parece ser mais interessante. Outra, e Single Strike, Cinderace, né? Ele tem a outra evolução. Um deck de Cinderace, tipo, o VMAX pode usar os dois. Ele pode, tipo, usar esse de tech ou outro de tech. Ele tem atacantes rápidos e tem atacantes pesados. Ele, tipo... Uma diferença aí, Wada. Desculpa te interromper, mas tem uma diferença. Esse é Single Strike, ele não evolui no outro VMAX. Ele tava escrito só evolui do Cinderace V. Eu achei que podia também. Não, é porque ele tem a nomenclatura de Single Strike, né? Eu não sei se tem alguma coisa que vai mexer nessa mecânica. Não, eu acho que sim, porque só tá dizendo que ele evolui do Cinderace V, né? O Single Strike não faz parte do nome dele. Então entendi. Tipo, todas as cartas que tiverem Single Strike ou Rapid Strike, eu acho que elas são... Tipo, você tem que olhar pra ela e elevar um pouquinho o que você achou. Eles não... A Pokémon odeia fazer uma mecânica não jogar. E se eles estão lançando uma mecânica nova, a mecânica vai jogar. Não importa o que seja essa mecânica. Por exemplo, o Mega, ele não tava jogando. Eles colocaram Spirit Link pra empurrar. Vai pra frente. Qualquer mecânica que esteja fraca, que não esteja jogando muito bem, eles vão lançar cartas absurdamente fortes pra mecânica jogar muito. Se eles estão lançando Single Strike, Rapid Strike, um dos dois vai ser muito bom. Eu gosto mais, por enquanto, das cartas que eu vi de Rapid Strike. Mas eu acho o Cinderace melhor do que o Rillaboom. Tipo, muito melhor. Eu falei dos 230, fui eu, né? Que disse que era um dano baixo. Eu disse em relação à vida alta no formato atual. O Rillaboom eu tava pensando no pós-rotação, porque no formato atual mesmo, com a Welder, acho que não tem nem por que tentar fazer ele jogar, sabe? Aí depois, numa rotação sem o Welder, com a energização de grama, ele acho que o formato pode ficar um pouquinho mais lento, ele
vem com 2 hits em tudo, podendo conseguir um múltiplo knockout com 40-40 em pokémons pequenos no banco, sei lá. Mas é de se pensar. Mas acho que o Rillaboom VMAX não seria pra agora, não. O Cinderace, no presente momento, parece ser uma carta melhor mesmo. Sim, Rillaboom, nem a pau que joga com o Elder no formato. Bom, dando sequência aqui, foram anunciados aí para um futuro próximo as aves de Galar. Então temos aí Articuno, né? Galarian Articuno, Galarian Zapdos e Galarian Moltres. Bom, o Articuno, ele tem uma habilidade que uma vez durante seu turno você pode descartar 2 cartas da sua mão e fazendo isso você compra uma carta, tem um draw de uma carta. Uma energia psíquica 2 incolores, 110 de dano e o Pokémon ativo do seu oponente está confuso. O Zapdos, a habilidade dele, para cada Pokémon ver o seu oponente em jogo, o custo de ataque desse Pokémon é uma energia incolor a menos. E o ataque dele, uma energia de luta 3 incolores, Thunderclap Kick, 170 de dano. E antes de causar o dano, descarta a energia especial do Pokémon ativo do seu oponente. Isso é bem importante, tá? Antes de causar o dano, a gente tem a Aura Energy no formato. E é importante esse texto para você não tomar um dano de bobeira aí, tem que prestar atenção. Galarian Moltres tem a sua habilidade Boltred Wings. Uma vez durante seu turno, você pode ligar uma energia Dark da sua pilha de descarte a esse Pokémon, e você não pode usar mais do que uma habilidade dessa por turno, então você só pode escolher um dos seus Galarian Moltres V para usar essa habilidade. Seu ataque Aura Burn, 2 energias Dark e uma incolor. Esse Pokémon causa 30 de dano a ele mesmo e causa 190 de dano ao Pokémon ativo do oponente. Pra mim, as 2 melhores aqui, pelo menos a que eu mais gostei, foram tanto o Galarian Zapdos quanto o Moltres, até porque a gente tem bastante baralhos que usam cartas V, então vai diminuir o ataque, vai diminuir o custo de ataque dos Zapdos. Eu acho legal isso, né? Você consegue atacar mais rápido. E também a questão de você conseguir energizar bem com o Moltres, que pode entrar como tete num baralho de Eternatus VMAX aí. O que vocês acham? Cara, os Zapdos é simplesmente insano contra Eternatus. Você pode meter ele em qualquer deck que tenha resquício de alguma energia de luta ou Aurora e você atropela o Eternatus. Muito forte. Eu também achei bastante forte. Galarian Zapdos é uma carta, assim, muito insana, ainda mais por conta do efeito, né? Então não adianta modificar o baralho para adicionar uma energia de condição de fraqueza, por exemplo, que ele vai descartar. Teria que ter 2, né? E a gente sabe que Eternatus tem um problema com a energização, né? Só do turno mesmo. Então, muito forte a carta. Eu não entendi porque eles lançaram os Zapdos. Tipo, eu achei muito absurdo isso. O Zapdos foi lançado especificamente para Eternatus, porque ele não afeta nenhum. Ele é bom em muitas partidas. Ele vai ser uma carta incrível em tipo, muitos decks, qualquer deck usa Aurora, por exemplo. Mas eu não entendi porque fizeram os Zapdos, porque eles tinham banido o Belelba justamente pra o Eternatus jogar, e agora algumas coleções depois eles lançam uma carta que é só pra acabar com o Eternatus. Porque o Picron, por exemplo, ele não sofre tanto pros Zapdos, porque ele pode só baixar 2V, ou às vezes 1V, que é o Boltange, tipo, de jogar sem Crobat, e os Zapdos não vai fazer tanta coisa. A carta é incrível, tipo, contra DP também ele é muito bom em muitas partidas. Só que eu não entendi pra que fizeram isso. Talvez eles voltem o Belelba pro jogo, já que eles fizeram isso. Será? Eu acho que sim, porque Belelba saiu do jogo não porque controle tava muito forte, ou controle é um archetype chato, é exclusivamente por causa do Eternatus. É o que eu falei, a Pokémon quer que os bichos dela joguem. Então, por exemplo, o Eternatus não ia jogar por causa do Belelba? Bane o Belelba. Foi simples a resolução deles. Isso ficou bem óbvio, né? Até no Japão teve a substituição dela, né? Virou a Sabrina, né? Eles modificaram. Acho que eles lançaram com o mesmo nome, e só que um efeito diferente. Sabrina e Bryce, meu nome. Sabrina e Bryce mudou? Mudou um dos personagens da carta. Mas, tipo, é gritante como isso foi feito pro Eternatus e por algum motivo eles acham o Eternatus não saudável pro jogo. O que eu achei estranho também foi que sai uma carta como os Zapdos agora, numa coleção que estão vindo outros bichos que também vão bater forte no baralho de Eternatus, né? Como os Urshifu, que também são do tipo lutador, que vão causar bastante problema pro Eternatus, né? Então tá todo mundo esperando dar uma queda no baralho, e aí vem mais uma carta pra causar bastante problema. O Urshifu é um deck, então se o deck de Urshifu não funcionar, o Eternatus ainda joga. Por exemplo, existe o Coalossal. O Coalossal pode ganhar de Eternatus? Pode, mas tipo, o Coalossal não é um super deck, então ninguém se importa muito. Agora, o Galarian Zapdos, qualquer deck que usa Aurora pode usar.
é gritante essa carta. Tipo, é uma carta muito inespecífica. Sim, É tipo que é... Um exemplo bom disso é se o Picron batesse com uma elétrica só. Outros decks poderiam usar Picron. Só que ele usa 3 elétricas. Ele é, tipo, muito específico. Então ele entraria com uma tech específica pra Eternatus e o cara obrigatoriamente iria colocar ali pelo menos umas 2 Aurora pra poder ter a Aurora quando precisasse pra poder atacar com ele, né? Eu não acho que ele é uma carta específica pro Eternatus, porque ele é uma carta boa. Ele realmente é bom. Não é como se o ataque dele tivesse escrito mate Eternatus. Ele mata muita coisa. Ele bate meio dano. Então, por exemplo, contra um Zacian, ele bate 170 talvez no turno 1. Seria uma carta, por exemplo, interessante até naqueles baralhos de Dragapult que jogando com o Icon Rock, que usa Aurora. Você pode aumentar a contagem de Aurora, que geralmente vão 2 só. Você adiciona e você tem um ótimo atacante contra Dragapult, Eternatus, que é uma péssima partida pro baralho. Eu pensei agora nisso, mas outra linha pode ser pra buffar o Urshifu. Talvez nos testes deles o Urshifu não esteja ganhando tanto nos jogos de testes. Eles falaram, cara, a gente precisa de um Pokémon de pedra que aumente o poder do Urshifu. Tipo uma tech, assim. O early game do Urshifu é muito ruim, então precisamos de uma carta pra tentar melhorar, pra segurar o oponente. Porque a partir do momento que você sabe que o oponente tem Zapdos V, você não vai ficar baixando um monte de V, então você restringe o seu jogo. Não, ele nem precisa aparecer no jogo que você tá restringido. Se você sabe que o cara tem energia de pedra, você já imagina, não custa nada ele pôr um Zapdos V, a carta é boa, ele já usa energia de pedra. Ainda mais que se você perceber que tem uma Aurora ali no banco do cara, você já vai pensar no Zapdos. Baixou uma Aurora, você já fica esperto. E passando um pouco pro outro foco, eu gostei muito de todos os 3 pássaros, eu achei eles muito bons. Assim, tipo, obviamente o Zapdos é infinitamente melhor, mas o Articuno é interessante porque no formato que existe o Stamp, o Articuno, ele é difícil de matar, ele não é um prêmio grátis, sabe? Então você deixa ele no banco e fica usando habilidade em cartas inúteis, tipo, muitos decks ficam com cartas ruins no final do jogo, então ele compra uma, ele descarta, ele filtra, sabe? Ele potencializa o Crobat, então eu achei ele uma carta legal, não vou falar incrível, não acho que os decks vão usar muito, mas por exemplo, Mad Party pode usar, alguns decks podem usar ele, decks que tem dificuldade com o Stamp no fim do jogo podem usar um Articuno pra queimar carta inútil ao longo do jogo. Sempre tem uma carta que fica ocupando a sua mão e você não consegue dar Crobat, né? Eu consigo ver potencial, assim, toda vez que eu vejo uma carta que ela tem uma habilidade, assim, um pouco, não precisa ser usável, um pouco interessante você falar, será que um dia eu fico tentando forçar ela, sabe? Pra ver se ela realmente tem algum potencial. Eu vejo algum potencial no Articuno. O Moltres eu vejo muito potencial. Ainda mais com... Eu esqueci o nome da carta. Nanu no formato? Isso, Nanu Neves. O Nanu consegue fazer muita coisa com ele. Tem o Ivaio ainda. O problema é que o Zapdos é muito grande. Então ele ofusca muito o Moltres. Mesmo ele tendo fraqueza à grama, tipo, os Dark antigo tem todos fraqueza à pedra. E os Dark novo, que tem fraqueza à grama, não são tão bons assim pra montar um deck em cima deles, eu acho. Pelo menos eu não lembro de nenhum agora. Eu também não me recordo. Mas tipo, vamos, no mundo em que Galarian Zapdos, o Urshifu não fosse lançar, esse Moltres, ele faria viável, por exemplo, um deck de Weavile Toolbox. Você volta energia, liga energia, você já tem uma aceleração. Eu acho o Darkrai GX, Darkrai Umbra, eu acho, uma carta muito forte, o ataque dele é muito bom. O Tiranitar, o ataque dele é muito bom em algumas situações. Só que o problema é que a aceleração de energia Dark é muito ruim, tipo, o Dragon é horrível. E o Moltres faria ser mais ou menos possível isso. Só que com os Zapdos, o Moltres dificilmente vai jogar, menos que lance algum outro bicho Dark muito bom, que tenha fraqueza grama. Dá pra brincar com Zoroark Greninja, você mete um monte de Moltres, você pode até usar, sei lá, 2 Eternatus pra expandir o banco e começar a acumular energia. Mas esse Moltres, a habilidade dele só funciona um por turno. Sim. Essa é meio que aumentar o banco pra Moltres não faz sentido, porque você só vai poder usar um por turno. Não, sim, mas pra Dark em geral é bom, porque você precisa de muito Pokémon pro Dark funcionar. O Eternatus pode ter essa função. Nossa, agora que eu vi que, assim, foi mal. Pode falar. Como se não bastasse o Zapdos ser o melhor, ele é o único que tem 1 de recuo. Isso aí também. É gritante como eles fizeram os Zapdos melhor do que os outros. Absurdo mesmo. Todo mundo tem 2 de recuo. Pelo menos eles deram menos vida pros Zapdos, né? Mas repara que geralmente os bichos com menos vida, eles jogam mais. Tipo, os Zacian tem menos vida que os Amazenta, o Picron tem menos vida que os outros GX que lançaram com ele. Eles sempre equilibram pra, assim, acho que o carta ficou muito forte, diminui uns 10 de vida dela. Pelo menos, né? Vamos tentar equilibrar o jogo na a vida. solução da Pokémon, diminui uns 10, 20 de vida, como se isso fosse incrível. Pelo menos isso. O Moltres pelo menos tem a Hiding Energy, né? Que tira o recuo
ele. Mas ligar ele já é Tipo, muito a partir do momento que você tem 2 de recuo, você não pode pensar em recuar no braço. Ou muitas vezes não, pelo menos. O Moltres ainda... Se ele tivesse 1 de recuo só, ele poderia ser usado como uma carta de recuo 0 por causa da habilidade. Sim. Mas... A partir do momento que você tem 2 de recuo, você tem que pensar numa maneira de recuar ele. Ou só precisar que se o cara puxar, você vai perder um turno, dar um switch, sei lá. Vamos lá, vamos dando sequência aqui. Temos revelações, cartas que foram reveladas aí, Matchless Fighters, 15, pouco mais de 15 cartas. A gente não vai citar todas aqui, a não ser que nossos colegas aqui queiram pontuar algumas cartas das que a gente tá olhando aqui. Eu gostaria de pontuar aqui o Beedrill, acho muito interessante, apesar de ser o estágio 2. Gosto da carta, porque eu gosto dessas coisas loucas. Rogue é vida. Quando uma energia de planta, ele tem um primeiro ataque, que se o Pokémon ativo do seu oponente tiver uma energia especial ligada a ele, ele tá nocauteado. É meme? Mas a gente tem muita energia especial no formato. Pode ser um situacional, pode existir alguma coisa pra isso. Eu gosto porque eu gosto de coisa louca. Jet Spear, que é pelo mesmo custo de ataque uma energia, ele bate 110 de dano e descarta uma energia desse Pokémon. Beleza, eu gosto do Beedrill. E outra, ele é single strike. Então dá pra no futuro tentar uma energização aí, que a gente tem acelerador de energia, mas a gente pode pensar em alguma coisa. E outra, cara, que, mano, não vai tirar da minha cabeça é esse Welcome Lantern. Eu vou falar de 2 aqui, mas a gente pode falar das outras e a galera aí vai propondo as outras cartas também. Que, meu amigo, isso pra mim é um VS pra single strike. Escolha um supporter single strike da pilha de descarte e coloque na sua mão. E, cara, pra mim isso aqui é aquela explosão de cabeça. Cara, você pode filtrar o deck descartando o apoiador single strike, óbvio, se você montar uma estratégia a single strike. E você tem um VS, de novo, pra esse tipo de baralho. E eles estão moldando o formato pra ter baralhos de single strike, baralhos de rapid strike. E eu acho isso umas cartas mais roubadas que foram lançadas ultimamente. Como eu falei, eles querem fazer jogar. A Pokémon não lança mecânica pra ficar de enfeite. Ela não faz isso. Com certeza. Eu acho mais gritante que essa carta. Essa carta é incrível. Só que eu só vi 2 supporters de single strike que eu achei realmente bom. Essa Karen's Conviction é legal. Ela aumenta dano e tal. É legalzinha. Não é incrível, mas joga. Tinha a carta que parecia o Archmaxi, que pegava um Pokémon Rapid Strike ou Single Strike e colocava no banco. Só que eles tinham condições diferentes. Eu não lembro qual era a condição de cada um. Os dois tinham que estar sem mão, mas eles faziam coisas diferentes depois, acho. Um busca do baralho e o outro busca do descarte. Agora eu não lembro qual é qual. Essa é a única chance do Beedrill jogar. O Beedrill não vai jogar com bala rara. O formato tá rápido demais pra permitir alguém baixar um bicho que vai usar uma linha baixa e evoluir. A única chance do Beedrill jogar é nesse supporter, na minha opinião. Então, notícia boa. A do Single Strike pega do deck. Então, o Beedrill você pode buscar ele direto do deck, se você usar E aí tem que estar com a mão zerada? Tem. Zerado, igual o Art. Então, e aí nesse ponto aí até o Articuno pode ajudar a zerar a mão, né? Sim, Você pode ser. comprar só um. Joga de Silva ali. A carta que mais me chamou a atenção nessa coleção aí foi esse Echoing Horn, o Rapid Strike aí, que é o habitual antigamente, né? Pegar um Pokémon básico da pilha de descarte do oponente e colocar no banco. Cara, eu acho essa carta muito mal feita, porque ela foi feita pro Rapid Strike, mas ela não é uma carta, assim, antigamente, eu não sei se vocês jogavam, teve o Power Spray. Não, você jogava ela no turno do oponente e se você tivesse 3 ou mais Pokémon SP no campo, você negava uma habilidade. Sim. E contava como se o oponente tivesse usado a habilidade, né? Não, o cara não usou. Então, tipo... Por exemplo, ele baixou um Crobat, você... Power Spray. Perdeu o Crobat, ele fica no campo, mas sem habilidade. Isso, ele não poderia... Se fosse uma habilidade daquela que ele ativa no campo sem ser baixando, ele não poderia tentar usar de novo. Entendeu? Sim, isso sim. Ele tinha uma limitação que você só podia usar se você tivesse Pokémons desse tipo. O Echoing Horn não, ele é uma carta Rapid Strike, mas tipo, tanto faz. Eu posso usar ela em qualquer deck. Sim. E isso é gritante, sabe? O pessoal já tá falando dela em ADP. O ADP vai ganhar matando 2 vezes o mesmo DDN. Sim, ela é uma carta problemática com ADP, com Cramoran. Tem muitos Pokémons que caçam no formato. Caçar Pokémon não é problema. Principalmente com Great Catcher. Então... É uma carta que, por exemplo, com 2 itens você vai deixar um DDN na frente. Ou deixar 2 Pokémon. Isso eu acho que é pra tentar parar um pouco os Tag Team de jogar. Porque Tag Team é uma carta muito forte ainda no formato. Então, mas, por exemplo, se o cara tem um Picron na mesa, você mata e você volta o mesmo Picron, é muito forte. Eu acho que pode
ser o fim dos tag team, talvez. Tem uma vantagem dele ser Rap Strike, porque no Rap Strike a gente tem um Octillery que busca qualquer carta Rap Strike do deck. Então ele é um item que você pode pegar ele a qualquer hora do jogo. Então essa é a única vantagem dele ser Eu Rap acho que Strike. esse negócio do Octillery, eu acho ele muito bom pro pós-rotação. Porque atualmente é uma coisa que muitos decks são bons, sabe? Tem muitas coisas que elas são boas. Tem cartas boas. Por exemplo, você vai olhar, sei lá, vou pegar uma dessas skins aqui. O Blaziken. O Blaziken é bom. 130 com 2 incolores e liga 2 energias no banco. É um Pokémon, tipo, que pode jogar em qualquer deck. Ele é bom. Ele joga em, tipo, literalmente qualquer deck. De qualquer cor, quer dizer. Mas o formato talvez seja muito rápido pra ele. Ele é um formato rápido demais. A gente tá num formato que se você não faz um turno 1 decente, você provavelmente já sabe que perdeu a partida. Qualquer carta assim que você fala, evolui, você perde 2 espaços pra buscar uma carta. Tipo, sabe o maior exemplo disso? Uma carta incrível que em qualquer outro formato jogaria muito é o Cincinnati. Descartar uma da mão e comprar 2, em muitos formatos, era um deus. E no formato de hoje, ele é meia boca. Um deck ou outro joga, porque o formato tá rápido demais pra você fazer um estágio 1 pra começar a jogar. O formato... E quando ele foi anunciado, todo mundo esperava muito dele, né? É que não dá tempo. Tipo, cartas que nem o Elder, ADP, todos os decks, tipo, são rápidos. E se não são rápidos, eles têm que usar muitas cartas pra impedir o oponente de jogar pra o jogo ficar lento. Então, por isso que cartas como Cincino e esse... Tipo, buscar uma carta no... Nossa, o papagaio tá gritando infinito. Buscar uma carta no deck com o Octillery é uma coisa boa? Mas ele não é... Eu não sei se ele vai compensar o esforço que você vai fazer. Porque é um esforço muito grande montar um Octillery num jogo tão rápido. Dependendo da meta, você não consegue tirar valor dele. Às vezes você busca uma carta ou 2 e o jogo já tá acabando. Eu testei, até gravei pro canal pelo Untap. Eu testei o Rapid Strike do Urshful. Teve uma hora que eu senti que o Octillery tava morto na mesa, porque eu já praticamente tinha tudo que eu precisava na mão e e era só... a função dele ali tinha sido pra filtrar o deck, pegar coisa no baralho pra, sei lá, se eu precisasse buscar alguma outra, eu precisasse, porque teve uma hora que teve 2 turnos, acho que eu nem usei. Então, assim, é um estágio 1 que você precisa montar e às vezes o jogo tem cartas que possibilitam o jogo ser tão rápido que às vezes não precisa desse estágio em jogo. Eu pensei dessa forma também. Acho que com Magnolia e Crobat no formato... Magnolia e Crobat, tipo... Se você fala em outras... Se você volta uns 5 anos no passado e fala, cara, tem um deck hoje em dia que só joga com um supporter, o Elder. O que faz? Compra 3 cartas. Esse é o poder de compra do deck. O cara vai falar, mano, isso é ridículo, esse deck é um lixo. Só que, tipo, o formato tem Dedenne, Crobat, tem Jirachi, tem... O formato roda... Eu nunca vi um formato tão rápido. Você vê que o formato tá meio estranho em questão de velocidade quando você falha um turno, tipo, se o ADP falhar o GX turno 2, ele vai falar, perdi. É muito difícil voltar. É o que eu às vezes comento em live com o pessoal que eu tô jogando e tal. E aí o cara, por que você não insistiu em tal jogada? Aí eu simplesmente falo, porque eu não tenho 2 turnos. Porque eu sei que eu falhei aqui nessa jogada agora, eu não tenho 2 turnos. Meu oponente vai voltar me quebrando e eu vou ter que precisar de mais uns 2 ou 3 e acabou o jogo. Então, tipo, não tem. Se você, dependendo da estratégia, da situação de jogo, você falhar uma situação, não te dá um turno. Você já acabou o jogo. O tempo Zard deixa o oponente começar porque sabe que vai bater 200 na frente ou 160 no banco. E quando não bate, ainda fica triste. Fala, falhei, que deck que jogo injusto e tal. É ridículo você, tipo, ter um deck que você deixa o oponente começar, que em outros tempos seria uma vantagem absurda, porque você sabe que você no turno 2 vai acertar todas as cartas e atacar muito e sair na frente. Porque o nocaute no seu primeiro turno é uma coisa absurdamente, uma vantagem imensa, com um apoiador, coisa que você não tem no primeiro turno mais. É mais que uma vantagem, é uma necessidade. Tipo, o deck foi feito pra fazer isso. Se o deck é nesse nocaute, ele fica atrás já. O que deixa a galera chateada com esse formato de ser tão rápido, inclusive com a ADP te dando um clock de 4 turnos, é que quando você tem um formato rápido assim, a variância é muito grande. Você não pode errar um turno, você não pode errar um Elder, você não pode errar um ataque, e aí o problema de você ter essa variância grande é o que faz as pessoas ficarem frustradas de jogar. Não, isso da variância, eu vi um post no Twitter, alguma coisa assim, que eu comecei a pensar
pensar e falei, nossa, é verdade. Que a Pokémon, no fundo, ela quer novos jogadores. E qual que é a única forma de trazer novos jogadores rápido? Você fazer um jogo que qualquer um pode vencer. E se você aumentar a variância, tipo, jogadores... Se você tem um jogo, tipo, xadrez. Xadrez é um jogo que tem 0 variância, é só jogada. Se você colocar, por exemplo, o melhor jogador de xadrez do mundo contra eu, que não sei jogar xadrez direito, é impossível ganhar. Impossível. Não tem... mas isso é... Não tem. Tipo, o cara não vai deixar eu ganhar. Só se ele errar. Mas se ele errar, tipo, é uma parada que, beleza, ele é o culpado da história. No Pokémon, não. Se você põe o melhor jogador do mundo contra uma pessoa que tá mais ou menos... Já sabe mais ou menos o que faz... É possível essa pessoa ganhar. Tipo, provavelmente vai ganhar o cara bom. Mas o jogo tem variância, tipo, e ele tem bastante variância hoje em dia. Eu vi muita gente decepcionada com essa informação esses dias. Mas é o que você precisa fazer pra ter jogadores novos, né? Bom, eu queria citar aqui uma outra carta, que é o Inteleon. O Inteleon, ele tem a mesma habilidade que o menino desse do AGX, de colocar 2 contadores de dano durante seu turno, uma vez durante seu turno. Será que vai voltar alguma estratégia desse tipo aí também? Eu tenho alguns pontos a favor e contra o Inteleon. Eu gosto muito do Inteleon porque ele tem outra linha de evolução, né? Ele tem o outro Inteleon que ele é muito bom. Tanto o Drizzly quanto o Inteleon. Ele busca item... Não sei se busca supporter também, estágio. Ele busca treinador. Então ele busca tudo. Então, ele tem uma outra linha que é muito boa. Pokémons que tem 2 linhas de evolução, que as 2 são boas, podem jogar. Eles têm mais chance de jogar. Às vezes esse Inteleon nem vai ser o principal, vai ser um tech, sabe? Vai um dele, porque você já tá usando o Drizzly, por exemplo. Isso incentiva você a usar o Drizzly antigo pra pôr um Inteleon desse e fazer efeito. Eu vejo mais chance de uma coisa assim acontecer, tipo, a galera começar a usar Drizzly e Inteleon do que o Octillery, por exemplo. Você não precisa buscar todo turno. O Drizzly te dá uma ação imediata, que pode te dar uma Magnolia, ou uma carta pra você fechar o combo, e depois ele tem um outro efeito no jogo que é de finalizar. Então, eu gosto do Inteleon, mas de novo, ele é um Pokémon muito lento. Um estágio 2 de 150 de vida é muito lento. E ele tem algumas vantagens, tipo, ele ser Rapid Strike já é a coisa que eu gosto do Rapid Strike, é que ele pode ser versátil na questão do suporte lá. Você pode baixar direto da pilha, você pode usar, tipo, um Octillery, um Inteleon no deck e você focar seu deck no suporte de Rapid Strike. E aí, dependendo da média, você pode pegar o Inteleon direto da pilha, você pode pegar o Octillery direto da pilha. Então fica aí essa opção também. Ou usar as 2 linhas de evolução, que é muito bom também. Esse é um ponto que eu vi muita gente comentando desse supporter. A primeira coisa que me veio à mente, a galera comentou, falou, nossa, esse supporter é muito bom. E zerar a mão é uma coisa... Ela pode ser fácil, só que ela tem uma consequência muito grande. Você afeta a consistência. Tipo, zerar a mão implica em você ter o seu deck girar em torno disso. E para o seu deck girar em torno disso, ele precisa de uma recompensa muito grande por zerar a mão. Tipo, ele precisa de uma recompensa absurda pra você poder zerar a mão. Você ter que zerar a mão. Tipo, não é uma carta que você coloca uma num deck e ela vai funcionar alguma hora, sabe? Numa partida sim, partida não, ela vai funcionar, porque eu fico sem mão. O seu deck precisa estar focado nisso. O seu deck precisa de cartas que ajudam você a zerar a mão. E a recompensa de você ter um Inteleon na mesa, tipo, eu zerei a mão pra ter um Inteleon, é muito baixa. É uma recompensa meia boca, sabe? Eu montei o Inteleon, eu bati 20 num Pokémon de 300 de vida. Não é tanta coisa, mas... Por exemplo, o Beedrill... zerei a mão, fiz um Beedrill, matei em um turno um VMAX. E isso é uma recompensa boa. É uma recompensa que eu olharia e falar, cara, se tiverem outro Single Strike que deixem minimamente possível fazer o deck, vale a pena. Porque esse Beedrill é muito forte em algumas situações. O Inteleon, ele é mais... Tipo, ele sempre é bom, mas é uma recompensa, eu acho que pequena pra um sacrifício muito grande. Show de bola, vamos continuar aqui então, passando, a não ser que alguém queira comentar mais alguma carta aqui da notícia. Vocês querem falar de mais alguma ou podemos passar? Olha, eu vi só um pouco de gente comentando sobre esse Galarian Slowking VMAX. Eu queria saber o que vocês acharam. Ele evolui ele pode fazer... É o Slowking que joga no Poisonatus? Não, é Slowbro. Então eu achei horrível. Ele bate 10 e coloca 12 contadores de dano na virada de turno. No envenenado. Teve muita gente falando porque o primeiro ataque nocauteia no fim do próximo turno. Mas é tipo aquele Jirachi antigo que tinha. O maluco tem corda de fuga, tem switch, tem Lulu e Vitória, tem um monte de coisa no momento que, mano, não vai valer a pena. Ninguém falando que o GX do Muck Muck é bom, por exemplo. E o GX do Muck Muck, se o cara não recuar, ele tá morto no fim do turno, porque ele vai tomar 15, ele vai ficar com 300 de dano e ele ficou paralisado ainda. E tipo, nem por isso é bom. No formato que todo deck usa 4 switch. 4 switch.
Switch, vai vir agora corda de fuga, tem Lulu e Vitória, Sim. forma de recuar tem um monte, então... Tem um monte. Quando anunciaram, teve o leak dessa carta, em alguns grupos que eu tô, teve, nossa, um monte de gente falando, e eu fiquei olhando essa carta e fiquei, gente, não é possível. Não tava vendo tudo isso, né? Ainda porque não parecia tudo isso, né? Eu queria tirar a prova. Não tô louco, então. É porque tem muito jogador novo, cara, e aí vê o efeito de nocauteio no próximo turno, esquece que tem outras cartas que vão counterar isso de uma forma bem efetiva. Então, eu mesmo, quando comecei a jogar em 2016, e aí tem um Jirachi, agora eu não vou lembrar, eu acho que é de Céus Estrondosos, e ele tem o mesmo ataque, por 2 energias, no próximo turno seu oponente tá nocauteado. E mesmo assim, esse Jirachi eu nunca vi jogar. Ah, sim. Tem um Absol assim também. Mas esse daqui, no máximo, dá pra fazer um meme. Não, meme eu quero, Mastar. óbvio. Teve uma vez que eu vi uma carta desse tipo jogar. Qual era? E eu não sei se, assim, foi também quando eu comecei, mais ou menos. Então, eu não sei se jogava porque eu era ruim e eu jogava com pessoas ruins, ou se ele realmente era minimamente decente. Era um Darkrai, que era... Ele era um pouco diferente. Ele batia 40 e o cara ficava dormindo de 2 moedas. Se errasse 2, ele morria. Uhum. Ah, eu lembro dessa carta Era um aí. X, eu acho. Eu lembro dessa carta. É mais ou menos essa ideia, sabe? Se ele ficava muito tempo ali, ele morre só não dormindo, mas... É que era uma época diferente, a galera não usava tanto Switch, acho. Lembrando que pode ser porque era ruim, pode ser que essa carta nunca jogou, ela sempre foi horrível. Só que eu, Sim. com 9 anos, achava legal. Eu não sei se eu menciono era porque eu era muito ruim, mas eu lembro que tinha um colega no colégio que tinha esse Darkrai aí, eu sofria muito na mão dele, sempre perdia. Dava muita raiva errar 2 moedas contra esse Darkrai. Salve, salve, povo. Marvel Mesquita aqui, o editor do podcast. Olha só, a gente teve um pequeno problema com a gravação nesse trecho agora, mas a gente tinha um backup, mas com todas as vozes juntas, então eu vou ter um pequenino problema para poder equalizar ela direitinho, normalizar. Então eu só espero que não fique muito ruim, tá? Mas eu vou fazer o possível para ficar bem melhor agora. Mas assim que passar esse trecho que ficou ruim, o podcast vai normalizar para vocês. Bom, agora falaremos que foram revelados as promos de pré-release de estilos de batalha que será lançado no dia 19 de março. E aí as promos são de Octillery Rapid Strike, que a gente já conversou aqui sobre essa carta. Houndoom Single Strike, que tem uma habilidade que pode buscar uma energia especial de Single Strike no seu baralho e ligar um Pokémon Single Strike, se eu não me engano exatamente esse efeito. E temos também a Sharing, que liga quantas vezes você quiser durante o turno, você pode ligar uma energia de grama da sua mão a um dos seus Pokémons, exceto o Pokémon que tenha uma Rule Box, e a gente já vai comentar sobre isso. E também temos o Bronzong, que ele tem a mesma habilidade que o Weavile GX, que transfere as energias como o Weavile quiser Dark, só que o Bronzong faz isso com energia de metal. Ele pode transferir uma energia de metal de um Pokémon para outro quantas vezes você quiser durante o seu turno. Eu acho as 4 cartas extremamente competitivas. Talvez a menos competitiva talvez seja a Sharing, porque baralhos de grama não tem visto muito jogo no formato, mas ela pode ajudar aqueles baralhos de grama como o próprio Decidueye, que perde 2 turnos para energizar. Ela pode energizar o Decidueye ali e você logo no primeiro turno começar... No primeiro não, né? No segundo turno, né? Você precisa evoluir o Decidueye. No segundo turno começar a atacar. A gente já comentou um pouco sobre o Octillery, sobre as outras cartas, o que vocês têm pra comentar também. Eu achei interessante o Houndoom. Eu acho o Houndoom... Eu tô entre o Bronzong e o Houndoom pra ver qual que é melhor, mas eu acho que o Houndoom. Porque ele acelera uma energia. E é uma aceleração de energia muito genérica. Um Pokémon Single Strike. Ele só vai ser usado em decks que só tem atacante Single Strikes. Então ele acelera qualquer Pokémon, praticamente. Sim. Do deck que ele encaixa. E um custo bem pequeno, né? Você 2 contadores de dano. Eu ia fazer esse adendo agora. Sabe o que eu acho interessante que a gente não comentou? O Single Strike Urshifu, ele causa 100 de dano mais 100 se ele tiver um contador de dano nele. Ele é um Single Strike. Então isso pode ser, se alguém quiser montar esse baralho, né? Ele bate com 3 energias, 2 Dark e 1 Incolor, é 200 de dano, né? O Houndoom pode ajudar esse baralho a atacar 100 de dano todo turno, né? Só um adendozinho. É bastante interessante. É um custo bastante pequeno. Até essa mecânica de ligar uma energia e causar contador de dano me lembra muito aquelas mecânicas que tinha ali por 2006. Tinha muito disso, né? Você puxa a energia
e coloca um contador de dano. Faça isso e coloca um contador de dano. A gente vai ver isso de novo e parece uma carta muito boa. Eu também tô entre as duas, pro Houndoom e o Bronzong. Acho que o Bronzong vai deixar os decks de metal mais fortes ainda. Vai ser bem interessante ver ele jogar. Mover energia em campo é sempre uma coisa muito forte, né? Eu acho que o Houndoom com certeza é o melhor aí, porque acelerar a energia sempre é bom no Pokémon, porque você evolui seu board state. Tipo, o seu plano de jogo você consegue evoluir ligando energia. E você pode fazer múltiplos Houndoom e poder energizar um Pokémon em um turno só. Se você tiver 2 Houndoom, você liga 2 energias do deck, uma terceira e pronto, seu Pokémon tá pronto pra bater. Então você ganha muito em tempo de jogo. Igual o Ada tava falando antes do Octillery, você tem uma recompensa muito boa de fazer o Octillery, que é você atacar mais cedo. Diferente de você pegar uma carta que talvez nem seja tão interessante. O Houndoom tem uma parte que... Tem 2 poréns. Eu acho ele muito bom. E eu vou explicar o jeito que eu acho ele muito bom. Porque eu só consigo imaginar ele funcionando de uma forma, na verdade. Porque ele só busca um tipo de energia que você tem 4 no deck e não volta. Então ele tem um efeito no começo do jogo e depois ele perde totalmente o valor. O Ada volta. Aí volta, tem um reciclador que volta 2 energias da pilha pro deck. Lançou o Special Charge, tipo, alguma coisa assim de novo? Pra Single Strike. Vai lançar. Ah, então essa carta ficou muito melhor. Ah, não, então beleza, ela ficou muito melhor, não consigo. É porque eu imaginava ela da seguinte forma. Eu achei que eu não sabia disso. Tem. Eu vou pegar o texto e te falo já. Ah, não, então tá maravilhoso. Só que eu imaginei, tipo, um deck, eu passei vergonha agora. Nada. Você, tipo, ligaria energia, você começaria, baixaria um Houndoom Urshifu, passaria o turno, no turno seguinte, tipo, monta 2 Houndoom, liga de energias e tal, e faz um super bicho, que você vai jogar todas as fichas nesse bicho, o Power Creep ali, e quando ele morrer, você se arrasta pra comprar o último prêmio ou perder. Era um deck assim que eu imaginava, eu não sabia que tinha essa carta. Ah, então o Houndoom é o melhor disparado, sim. Ah, não sabia. Tem sim, eu tô esperando abrir aqui pra ler o efeito dela, mas tem um item que faz esse efeito de voltar 2 energias para o baralho, 2 energias single strike, 2 energias especiais. E aí volta no baralho, você consegue reutilizar. Ah, então é absurdo, não tem segredo não. O bicho é muito bom. Ele nunca fica ruim durante o jogo, você pode fazer múltiplos sem dó, é muito bom. O Chirrinho eu acho legal porque ele tem uma parada diferente. Ele pode ligar em qualquer Pokémon. Eu não sei se tem algum Pokémon que se beneficiaria de uma energia de grama. Ainda mais se mas aí tem o Rollerbox. Ele pode ser bom, não para bichos de planta, talvez. Eu não sei como ele pode ser bom. Só que e se dele ligar em qualquer Pokémon, menos com o Rollerbox, que já é uma exclusão enorme, me deixa um pouco mais satisfeito com essa carta. Aqui, achei a carta, ó. Obrigado. Single Strike, né? Isso. Chama Vitality Jar. Escolha até 2 cartas Single Strike, energia Single Strike, da sua pilha de descarte, revele-as e embaralhe no seu baralho. Ah, não. Então o Houndoom é disparado melhor, não tem discussão. Ele é A Houndoom é um deus do jogo. Voltando um pouco no Chirrinho, rapidão. Pra você usar ele, você tem que ter uma recompensa muito boa. Tipo, você pode usar ele no deck de Amazing, que eu não gosto muito, mas eles têm uma grama lá no meio. Ah, é verdade. O Chirrinho pode rodar no Amazing. Você pode usar a grama pra poder pagar as brancas também, né? Ainda existe aquela carta, o pincel? Não. Não tem mais o pincel. Se tudo bem. é bom. Fé no reprint. Deram reprint no pincel? Não, fé no reprint. Não, Tá. Tem o... Nossa, essa aqui acho que é mais velha ainda. Ainda tem o Smeargle. Ó, Smeargle, você tá puxando o arco da velha, né? Eu tô velho mesmo. No jogo, né? Tem o O Victini lá. Victini. Ele liga 2 Ah, energias não, esse é muito diferentes ruim. no deck. Aí quebrou totalmente o pois é. sentido. Esse aí não dá não. O Fictino não tem não. O Brozong, que a gente falou um pouquinho dele, eu acho que ele não joga nos decks de Zacian, por exemplo. Ele só joga em um archetype muito específico que vai ser tipo Corviknight ou Copper Jarrah. Né? Isso. A primeira coisa que eu tinha pensado com ele, até eu tinha discutido em off com o Cato, foi um Corviknight com o Bronzong e até tinha o Zacian, né? Até depois vai sair aquele supporter Cheryl que vai curar, né, as evoluções. Sim. E o Zacian podia servir até como carta para guardar as energias quando você for usar a Cheryl para curar, né? Você move as energias para ele, cura. Você não precisa transferir para um Pokémon metal, precisa? Não, eu transfiro para qualquer Pokémon, mas se você usar o efeito da Cheryl, ela descarta se for de evolução. Ela só cura evolução, mas descarta as energias de evolução. Ah, mas ela descarta mesmo se o bicho estiver limpo? Porque então, eu lembro de cartas iguais, só que ela só funcionava, tipo, se o bicho estivesse limpo com energia, então ela não descartava. Não, a gente não tem certeza 100% ainda. O que ela diz na carta é o seguinte, deixa eu
pegar exatamente o texto dela aqui. Cure todo o dano de cada um dos seus aqui, ó. Pokémon evolução, ponto. Ela fala pra curar de todos os Pokémon de evolução. Então, descarta todas as energias ligadas àquele Pokémon que você curou desse jeito. Então, se eu, por exemplo, eu mover o Bronzong e não tiver, tá suave. Não. Se você passar pro Bronzong e o Bronzong não tiver Sem dano. sem Se dano, eu ele acho tem dano, descarta. ele só cura de Pokémon evoluções que... cura. Eu acho que esse deck, ele vai até usar Zacian, mas, tipo, ele é só consistente. Tipo, não tem por que não usar um Zacian, sabe? Já que você já usa isso. É pra compra. Mas você pode usar W1, você pode usar Cramoran. Sim, muita Para coisa. versatilidade. Muita coisa. Você pode, inclusive, fazer um deck só de Cramoran VMAX pra ficar jogando moeda infinita. E move, cura, volta. Absurdo. O Bronzong é legal. Ele não tem restrição, só energia metal. Só energia metal. É só energia de metal, mas não pra Pokémon de metal. Sim, então, tipo, isso abre muitas possibilidades. Então, vamos passar pra decklist. Você já testou o baralho assim? Já, ô Ada? Pra ser bem sincero, eu cheguei a ver muita coisa de cartas novas, mas eu não cheguei a testar ainda. Zacian Turbo você testou? Eu vi lista e tal, mas não cheguei a testar efetivamente. Só que eu já tenho algumas opiniões sobre ele. Legal, a gente vai trocar uma ideia dessas opiniões. Eu vou começar fazendo uma comparação, pode ser? Pode. Que eu tenho a galera falando de usar esse tool no ADP. Esse deck aqui só tá sendo discutido por causa da Rusted Sword, né? Porque é o que deixa viável você fazer deixar esse baralho turbo pra vocês estão ouvindo agora, a gente tá falando do Zacian Turbo. Então, é um baralho que tá bem no hype agora, tem algumas listas diferentes, mas todas com o mesmo objetivo, bater com a espada, com a ferramenta da espadinha. Então, eu vou focar bastante que eu vou falar sobre a explicação da espada, porque eu acho que é o motivo e realmente é. Então, eu vi muita gente falando que era melhor no ADP, porque o Zacian Turbo não consegue aguentar alguns decks, sei lá o que e tal. E eu discordo, porque se for usado no ADP, o ADP não precisa desses itens. Tipo, o ADP, esse item não fecha dano de nada. Tá, um ou outro dano, ele até faz, mas a maioria deles você já fazia com a Vitality. Então, eu não acho que é uma adição grande pro ADP. Eu acho que se essa carta pode ser uma adição pro Zacian Turbo, ponto. Tipo, o Zacian Turbo é o maior beneficiado dessa carta. Tá, pra não falar que nada, o ADP começa a ganhar de LMZ muito fácil com esse item, só. Uma coisa interessante de eu falar do ADP é que o ADP já tem muito o foco de você buscar 2 nocautes fáceis de Crobat ou Dendene no banco. Então, eu quando vi essa carta até pensei no ADP, tá? Cara, essa carta com ADP é 290 de dano com o menino, né? 200 não, chega a 300 de dano, né? Não, 260, 290. Se você colocar Leon, mata um sem Scorch. Então, assim, exatamente. Então, foi nisso. Só que hoje, pelo que eu vejo do baralho de ADP, ele tem um foco tão grande em usar o Giovanni pra poder causar um nocaute numa Dendene, causar um nocaute num Crobat, ganhar o jogo em 2 nocautes, que não faz sentido realmente colocar essa carta num deck de ADP. Eu também acho que não faz sentido nenhum. Essa carta não veio pra jogar ADP, não. E é muito mais fácil ir atrás de um boss do que você ir atrás da espada com o Leon ou com o Vitality. Ou Vitality não, ou o Zigzagoon. Então, tipo, é bem mais fácil ir atrás do boss. Mas o Zacian Turbo, focando mais agora no Zacian, eu gosto dele, mas ele tipo, como o próprio nome diz, ele é turbo, ele precisa ser turbo. O Zacian é um Pokémon muito forte, ele é muito forte, mas ele não é um Saint Corte carregado, ele não é um Eternatus carregado, então ele precisa ser rápido. A Rusted Sword completa uns danos importantes, até completa, mas ele tem que ser muito rápido, porque o Zacian é um Pokémon de mid-range, então Pokémons que são realmente o Power Creep, ele não vai conseguir bater tão forte de frente. O Zacian é tão absurdo, mas tão absurdo, que eu tava jogando com o Playscript 3 nas qualificatórias, com um deck que era focado em Zacian, e nem tinha a espada, era tipo um Zacian mid-range, que era 4 Zacian e tinha uns Great Catcher, Boss, e só tinha energia básica. E tinha um Look Metal se precisasse. E tipo, esse deck me deu quase 90 pontos, sem a espada. Então, se você focar em um Zacian Turbo, você pode ganhar o jogo bem mais rápido com a ADP, dependendo de como você build o deck. Vou citar o ADP porque é uma conta que eu vi que fecha bonitinho. O Zacian contra a DPZ, o Zacian tem que começar e no turno 2 matar o ADP.
Se ele fez GX ou não, se ele tá no banco, ele tem que matar o ADP. Porque senão a conta não vai fechar. Tipo, ele vai perder o jogo. Uma das piores matches, né, pra essa partida. Porque... Na minha opinião, ele tem que ser hiper rápido. Ele tem que rodar cartas, tipo, de sorte. Ele tem que rodar... Eu vi uma versão que ele usava Turbo Patch. É esse o nome da carta? Eu não sei se é. Isso. O Turbo Patch, eu odeio essa carta. Achei ela horrível, grotesca. Mas no Zacian ele faz sentido. Olha, por experiência que eu tô jogando com esse baralho já há uns 2 dias, já gravei, já tá no canal Gameplay pra quem quiser conhecer. O baralho, ele consegue, quando o online não te trola, só por ele gosta de trollar mesmo, de qualquer jeito, com aquele embaralhamento dele que parece uma criança de 3 anos de idade, mas quando o baralho roda do jeito que normalmente, né, pela consistência que a gente monta a lista, você consegue no segundo turno causar um nocaute na DP. Você tem como descartar carta com o Miau de Galax, você pode descartar 2 energias ali, já tá uma filtrada no deck, só por descartar mesmo, ou no segundo turno já buscar o Berserker, e aí você consegue causar, com a ferramenta, consegue chegar a 280 de dano, e você consegue ainda, porque tem o Oranguru, acelerar essa energização do Zacian, já que você iniciando a partida, liga a energia do turno, coloca uma energia no topo com o Oranguru, e aí já liga a segunda energia, no próximo turno ele já tá montado pra você causar um nocaute. E na lista ainda, essa lista que eu compartilhei com vocês, ela tem o Zigzagoon, que pode ajudar ainda você pingar ali se você não tiver o Berserker de Galá no banco. Então eu acho que essa lista aqui, é óbvio que, né, eu acho que ainda dá pra tirar um desse Oranguru, dá pra fazer algumas modificações. Eu sinto falta dos Amazenta nessa estrutura pra poder, talvez, né, jogar contra decks de VMAX aí, o Saint Scorch pra barar mais, depois que evolui. Mas eu gostei, e ela, comigo pelo menos, eu tô tendo boas experiências com essa lista. Ela tem cumprido a função que é você conseguir atacar rápido no segundo turno. Funcionou muito bem. E o Mawile também ajuda bastante a quebrar o oponente ali, que às vezes você percebe que o cara tá segurando um Crobat ou um Dendene na mão e você quebra o cara ali com esse Mawile também. A lista pode variar muito. O Zacian é uma coisa que eu sempre falo, e até comecei uma série no canal que eu tô mostrando mais isso, porque é uma coisa que a galera não vê tanto. A série chama Raio X. Às vezes as cartas, elas jogam, mas a galera não entende tão bem o porquê ela joga. Ela sabe que joga só. Zacian é uma carta muito genérica, ela é uma carta muito fácil, ela é uma carta muito simples. Ela é uma carta que ele é o draw, ele é o... e ele se carrega. Então, ele é o atacante, ele é o draw, ele é o starter, tipo, ele é muitas coisas. Ou pode ser muitas coisas. Logo, você tem muito espaço no deck. Toda vez que o Pokémon joga sozinho, você tem muito espaço. Você pode fazer 1001 coisas. O deck de Zacian, o que você precisa, é obrigatório, assim, não pode faltar de jeito nenhum. 4 Twitch, 4 Zacian e 4 Metal Saucer. O resto pode mudar. O jeito que você vai comprar carta, o jeito que você vai bater, o jeito, tipo, isso muda. Mas você tem poucas coisas que são fixas. E então, como a lista pode variar muito, eu vou focar nos danos da Huzzy Sword. O que a Huzzy Sword fez? Tipo, por que ela é uma carta tão boa? 30 de dano é o suficiente pra você matar um Picron sem nada. Se você tiver o Berserker, você mata o Raichu. Você mata o Mewtwo. Você mata todos os tag team, basicamente. Sem o perder um turno que o ADP perdia pra fazer o GX. Então ele é um deck agressivo. O ADP é um deck de combo, por exemplo. Eu tô usando muito o ADP de referência porque é o deck mais parecido com esse que tem. O ADP é um deck de combo. Ele não é um deck agressivo. Tipo, no sentido, ele é um deck... Eu acho que é o deck que fecha mais rápido o jogo. Mas se eu deixar o meu Pokémon principal com 10 de HP na frente do ADP no turno 2, eu sei que eu vou sobreviver. Porque ele vai dar o GX. Ele tem que dar o GX. E se ele matar antes, ele, tipo, não beneficia, sabe? Não fecha as contas dele. Então ele tem que dar o GX. Logo, ele não é um deck agressivo. Ele é um deck que termina rápido. Esse é um deck agressivo. Se você deixar, tipo, um ADP na frente, é possível você perder o ADP. Então você precisa se preocupar em recuar o Pokémon principal do deck e recuar de volta caso ele não te mate. Essa é uma vontade de deck agressivo. Você faz o oponente fazer coisas que ele não queria fazer pra garantir que ele não vai morrer. Tipo, o Eternatus liga energia na frente. Ele vai morrer. Tipo, contra ADP ele não vai morrer. Então, eu acho que é o deck mais agressivo do formato, empatado com Charizard. Só que eu acho que ele faz mais constante, talvez. Ou ele faz mais bem feito, sabe? O Charizard, se o cara deixar o ADP, ele bate 200. Não vai matar. Esse deck pode matar. É isso. Tipo, essa é a grande vantagem que vai esse deck. Ele é um deck hiper agressivo que fecha qualquer dano rápido. Mas ele não é um deck muito bom se o jogo se estender. Se o jogo demorar muito, ele começa a perder um pouco de gás, é isso? Não é que ele perde o gás. Os outros decks aumentam eles, tipo... se você demora muito, você pede truco, o cara pede 6. Tá, Então... faz sentido. É porque então os outros baralhos, então eles vão começar a chegar no ponto ótimo deles e como aí... Peraí, desculpa. Como é que é? O cara pede truco e o outro pede... Eu não sei jogar truco, gente. Tipo, você falou, eu tô bem. Aí o cara fala, não, eu tô bem. Faz uma canastra na minha frente, pô.
Não, eu fiz uma canastra, o adversário fez 2. Ah, tá. Então eu já entendi melhor. Então, o Zacian, ele é um Pokémon muito forte, só que todos os decks passam ele. Literalmente, todos os decks do formato vão passar o Zacian. Passa Então, talvez Tempuzard não, porque Tempuzard não faz campo. Mas esse é o bom. Se você demorar, o oponente vai cobrir você. O seu Pokémon, o dano vai ficar baixo, a vida vai ficar baixa, vai ficar tudo baixo. Entendi. Isso eu concordo, porque eu já tive experiência com um baralho sobre isso. Se falhar, ele É rapidamente... aquilo que eu falei. Se você pequeno falhar o turno perto do- 2, dos se adversários. até o turno 2 você não fizer nada, você perdeu. O formato tá muito rápido pra permitir você falhar. Então, isso que eu vejo desse deck. Ele é um deck excelente se você conseguir atacar turno 2 ou 1. Se você passar de sem atacar, bicho, os decks vão cobrir você. E como ele é um deck agressivo, ele tem que jogar pelo tempo. Então, às vezes, se você falha um ataque e fica, sei lá, com 2, 3 energias nos seus Zacian lá, e o cara puxa seus Zacian e mata, você perde as energias, fudeu, porque você tem que voltar as energias tudo de novo. No próximo turno, você tem que acelerar o deck, então você tem que ficar sempre à frente do tempo e sempre dar um clock no oponente. Tipo, falta quantos turnos pra eu ganhar? 2? Beleza. Então, eu só preciso comprar carta energizada. Se você perder essas energias, isso fica muito mais difícil. Ele é um archetype legal que surgiu, mas você tem que ficar atento nisso. Tipo, você que quer, a galera que está assistindo, você que quer jogar de Zacian, você que montar sua lista pensando nisso, você tem que fazer o seu oponente não ter tempo de jogar. Tipo, se o oponente vai começar a jogar, você já tá, tipo, encaminhado pra finalizar o jogo. Porque o seu deck vai ser ultrapassado ao longo da partida. Eu joguei algumas partidas com esse baralho no online pra dar uma testada, pra ver o que eu achava, né? Só que eu sou uma pessoa, acho que o online não gosta muito de mim, então aconteceram várias vezes de eu dar, por exemplo, com 12 energias no baralho, eu passar 4 turnos sem uma energia básica na mão, com 4 espadas intrépidas seguidas e não vir uma espada intrépida, né? Mas é um baralho, assim, às vezes em que ele rodou estupendamente bem. Eu gostei muito da lista. Faria algumas alterações, eu concordo com o Cato que acho que 2 Oranguru é demais. Eu usei um quando usei. Talvez o Miau e o Berserker, eu fiquei muito chateado que algumas partidas em que eles seriam bem úteis eu tive que descartar o Berserker no começo do jogo e aí acabou dando uma prejudicada. Não sei, talvez mexer nisso aí. Eu não sei se entra agora, mas eu tenho algumas ideias de como você pode pressionar o oponente. Porque esse daqui é pura pressão. Pode falar. Você pode pressionar ele de muitas formas. Tipo, se você... Eu não sei se é possível, porque eu não testei as builds ainda. Mas se você demarne todo o turno nele, você fica quebrando a mão do cara. Você pode atrasar ele fazendo isso. Martelo, às vezes, atrapalha, porque, tipo, você vai... Atrapalha um pouco o campo dele, mas se isso atrapalha sua consciência, não vale a pena. Você pode ser extremamente rápido, que é a ideia do Turbo Patch que eu tinha falado. Então, tipo, se você atacar T1, cara, você, por exemplo, você fala, você começa. E no turno seguinte, você sabe que você vai atacar 230, 260, é muito legal. Eu gosto de 2 Mawile, talvez. Comecei o jogo, dei uma Mawile. Pode dar uma quebrada, sabe? No DDN e tal. Turno 2 fiz outro Mawile. Aí, tipo, pra você fazer o oponente não poder deixar na mão aquilo. É uma jogada que muitas vezes você pode pegar 2 nada e queimar 2 espaços do banco? Sim. Mas também é uma jogada que pode... tipo, acabar com o jogo, sabe? Já que você é um deck que você tem que ganhar fazendo pressão e fazendo o oponente, tipo, dando, sei lá, outspeed no oponente, tipo, você joga antes dele e faz tudo antes dele pra quando ele começar a jogar você já tá com 2 prêmios ou 4 prêmios já tudo encaminhado, eu acho legal. Eu senti falta de uma carta que é Great Seria Catcher. uma adição. Vai muito bem nesse deck. Um ponto, você não precisa talvez puxar tanto, sabe? Você não precisa de 4 boas ordens. Porque, pô, eu não joguei com o deck, eu tô lembrando isso porque pode ser que precise, eu sou burro só. Mas, como a ideia é você chegar nos danos do oponente, tipo, a ideia é você matar, tipo, ele abriu de Picron, você mata o Picron, você não vai matar Dedenne. Então você pode ter menos boss orders, porque você quer, tipo, puxar nos turnos certos, sabe? Não é todo turno que você quer puxar, você não é um ADP que depende de puxar porque você não fecha a frente. Você quer, o que tiver na frente você vai matar. Talvez tirar um boss order pra uma Naf, pra caso o cara esteja girar, você não precisa dar um boss order, você só precisa tirar uma Naf. Tirar o Jirachi, por exemplo. Uma Naf é uma carta muito boa pra decks agressivos porque ele quebra... Sim, ele pode quebrar ou não a formação de Pokémon do oponente. A Fiona, no caso, eu que troca confundo o ativo, né? dois. Sem problema. É que tem uma Naf que lançou agora. A Naf é boa também, mas destinos. não é a Fione. Mas não aqui. Mas é uma coisa muito boa de você ter 4 boss. É pra, no início do jogo, você tentar quebrar as pernas do cara. Por exemplo, você pegar
um Centiskorte V sim. que tá sendo energizado, você pegar um Pokémon importante do cara, tipo um Entrenatus V. Mas Então, às vezes essa é a parte Faione boa dele, você já poder faz esse buscar trabalho, Pokémon sabe? cedo e ganhar tempo. Por um né? preço muito mais barato. Ainda mais se você ficar fazendo mal wild no cara, Sim, porque o cara pode vai descartar fazer, os Pokémon ruins ou vai baixar É tudo. possível, sim. Então, a Faione e Great Cat acho que são adições muito legais. Isso, você pode usar, por exemplo, 3 bosses vocês e já colocar viram um o Fiona ditado, e Great tipo, Cat, aperta aquele porque aí você pega. tem versatilidade. Se você isso tipo, aí. tem a opção de fazer Buzzword, Great Cat e Faione, o oponente fica nervoso, ele não sabe pra onde correr, sabe? Às vezes ele fica confuso do que ele espera, do que ele tenta correr. Ou, melhor, isso considerando que ele sabe sua lista. Se ele não sabe, ele nem sabe do que ele precisa correr. Então, essa é uma grande vantagem que eu vejo no Zacian. Se o cara não sabe a lista, o seu deck pode ter o que você quiser. Ele pode ter 2 Miau, ele pode ter 2 Malroy, ele pode ter 4 Boss, ele pode ter, tipo, Turbo Pet, ele pode ter 4 Husky Sword se você quiser. Ele pode ter Leon, ele pode ter o que você quiser. Então, é muito difícil você se esquivar de um deck que você pode aparecer qualquer coisa na frente. Interessante isso. Esse Great Catcher com a Fione pode ser interessante, porque você dá a Fione, o adversário não colocou, sei lá, às vezes o que você queria na frente, o Great Catcher pode resolver a vida nisso aí, né? Você pode guardar, usar depois. Até tinha uma lista que eu vi esses dias, usava 2 Great Catchers, era interessante também. Tem essa possibilidade. Geralmente você usa Fione já sabendo que qualquer coisa que ele pôr na frente você já vai matar de um jeito bom, entendeu? Mas tem essa possibilidade. Por isso que é bom você ter um Great Catch, porque você aumenta o número de jogadas que você pode fazer no seu deck. Uma pergunta, a corda de fuga vai jogar melhor que Switch nesse baralho? Sim e não. Você vai usar corda de fuga, você não vai usar... Quer dizer, você pode usar 4 Switch, ou você pode fazer uma mescla. Mas eu gosto da corda de fuga, porque se a gente tá falando de usar Faione, o seu deck, geralmente, como você tem Doll, você não se preocupa tanto em o seu Switch, mas você pode usar ele só como uma Faione no oponente. E outras vezes você vai usar Boss Order mesmo, então você só dá pra recuar e dar Boss Order. Eu gosto muito, tipo, eu acho o Skip Rope uma carta incrível. Mas vão ter decks de Zacian que vão usar só 4 Switch, porque é preferência do jogador. Porque como a gente tem, tipo, Jirachi, tem rede pra recuar nessa lista no caso, e também tem a Pokéboneca, você usou ali um Skip Rope, você cancela a condição de não conseguir atacar com Zacian no turno seguinte, e aí você reseta, botou a Pokéboneca, tirou, bota com o Zacian ativo e tá atacando de novo. É uma carta bem útil pra esse baralho quando sair. Mas tem jogadores que não gostam, tem jogadores que realmente falam, eu não gosto de Skip Rope, ela pode me atrapalhar às vezes, então... O que eu não gosto é carta moeda. Eu gosto de Skip Rope justamente por ser versátil. Quanto mais claro que não vai usar 4 Skip Ropes, sabe? Vai ser uma mescla, Switch e Skip Rope. De deck, no caso. Você pode usar ou só Switch ou Skip Rope Switch, nunca só Skip Rope. Não. Geralmente é one-off, two-off. Tem Skip Rope, dependendo de como você tiver com a mesa, ela vai acabar te atrapalhando se você não tiver com algo propício a ela funcionar bem. Você não pode depender só dela, porque você pode ajudar o cara. Às vezes o Pokémon tá lá no ativo, você quer matar ele, você tem que dar Skip Rope. Aí não dá. Bom, pessoal, agora a gente chega no momento onde a gente conversa sobre regras, sobre o ruling do jogo. A gente debate, propõe perguntas pra vocês, pra gente discutir e acrescentar um pouco mais pra você que tá pensando em competitivo e em aprender mais do jogo e melhorar a sua forma de jogar. Vou chamar agora o GH, que ele vai dizer qual foi a pergunta proposta da semana passada, e aí a gente vai debater um pouco mais sobre ela. Manda, meu parceiro. Então vamos lá. Na semana passada eu deixei uma pergunta que era a seguinte: tem lá uma partida de Dragapult contra um Egg Roll. O que acontece? O Dragapult já bateu 2 vezes, deixou 260 de dano no Egg Roll, e o Egg Roll vai bater no Dragapult. Só que o Dragapult tá com uma Horror Energy, energia horripilante. Se tomar dano, ele dá 20 de dano pro ativo do oponente. Então o Egg Roll batendo 150 e curando 30. O que acontece? Ele vai tomar os 20 de dano, vai morrer. Ele vai tomar os 20 de dano, vai curar 30. Ele vai curar 30 primeiro, depois tomar os 20 de dano. E aí? Mas a gente pode ouvir aí se alguém tem algum comentário. Eu tenho um chute, sim. Eu já li o livro de regras, mas faz, tipo, muitos anos. Mas eu tenho a experiência de torneio, que eu acumulei ao longo do tempo. E, embora não seja usado, o Pokémon trabalha com fases de rodada, sabe? Tipo, fase de compra, fase de turno, fase de ataque. Não é tão usada, tipo, ele é mais intuitivo. Mas tudo da fase de ataque se resolve no fim da fase de ataque. Então, tipo, na minha concepção. Então, por exemplo, eu ataquei 200, tomo 200. Você tá no limbo, sabe? Todos os Pokémon, enquanto tá rolando fase de ataque, estão no limbo. Eles não morrem.
Eles só morrem quando você calcula o que foi o resultado da fase de ataque. Isso não se aplica muitas vezes, porque, tipo, os ataques são simples, mas se você tem um ataque muito complexo ou uma situação dessa, tudo se resolve e depois você vê o resultado. Tipo, como se os Pokémon tivessem infinito HP e você só resolvesse isso depois todos os efeitos fossem estabelecidos. Aí você olha o quanto ficou de dano cada um. Isso. É o que eu acho. É nesse caminho. Talvez nesse caso ele estaria vivo. E, tipo, ele receberia o dano ao mesmo tempo que ele se curaria, só que você só calcula o que aconteceu na fase de ataque quando todos os efeitos estiverem resolvidos. Então ele estaria vivo porque os dois efeitos se aplicariam em conjunto. E só depois você veria o que aconteceu. Isso. Nas redes sociais aqui do Dragon News Podcast, você pode seguir lá no Instagram, @dragonews_pod. A gente teve uma resposta, o @RafaCid comentou lá: ele fica vivo com 20 de HP porque você resolve todos os efeitos antes de nocautear o Pokémon, não importando a ordem. Até no roadmap que a gente postou no podcast anterior, no episódio 2 sobre a fase de ataque, tem lá bem explicadinho que quando um Pokémon ataca, a gente primeiro resolve todos os efeitos no atacante, depois os efeitos que estão no defensor, e só depois de tudo isso você chega pro nocaute. Então, tecnicamente, primeiro o Eggroll, o Howlet e a Alola Executor, ele se cura de 30, depois ele recebe os 20 de dano. Não faz muita diferença, porque você só checaria o nocaute depois que isso acontecesse. Mas ele fica assim, vivo com 20 de dano. Então, todo mundo acertou. O GH tinha prometido um booster. Pra quem acertasse, acho que ele vai ter que dar 2 boosters aí, hein? Se o Adam quiser, eu dou um pra ele também. Eu gosto desse Fara de Regra. Até um tempo atrás, nas últimas eu não vi se tem alguma carta que geraria problema. Eu faço 2 coisas. Toda vez que lançava coleção ou quando eu tô com tempo livre, eu faço. Uma é descobrir combo infinito, com cartas de todas as coleções. Só que ficou meio sem graça. Tipo, os combos já eram infinitos e hiper consistentes. Quando lançou o Flapple, então, ficou ridículo. O Flapple, pra um combo infinito, é incrível. E a outra coisa, eu fico tentando bugar a regra, sabe? Eu fico tentando pensar numa situação fictícia com cartas de todos os anos que faria uma regra bugar e seria difícil de responder. Tipo, situações com Garbodor geralmente dão problema. Poderiam gerar alguma coisa assim. Com Empoleon Garbodor, que teve prioridade, quem ativou primeiro. É legal. Eu tenho. Depois, se vocês quiserem, eu mando pra vocês. Eu acho que eu tenho anotado algumas situações que, tipo, geram bastante confusão. Manda que a gente gosta disso. Pro Rafa City que acertou aí, a gente entra em contato com você e combina a entrega pelo Pokémon Online, troca nick, etc. Beleza. Fechou. E pra semana que vem, quem vai deixar uma pergunta, um rolê pra gente discutir, vai ser o meu amigo Alan Cruz, lá do Cato Play. Não, pessoal, a gente não discute somente regras diretamente da carta, a gente também a situação ali de jogo na hora que você tá com o seu oponente, não somente do Pokémon TCG Online, mas físico também. Essa situação aconteceu comigo, eu estava jogando um League Challenge, se não me engano foi um League Challenge, e o meu adversário ele foi fazer uma busca com um apito. E no momento da busca, normalmente quando a gente joga físico, a gente já anuncia que vai fazer múltiplos efeitos ali, lógico que pontuando cada um, pra poder não embaralhar muitas vezes, porque a gente tá lidando com sleeve, carta física, então quando embaralha demais pode trazer algum tipo de dano tanto pro sleeve quanto pra carta. Então, pra tomar esse cuidado, a gente vai mexer aqui, eu vou mexer de novo, e no final de tudo a gente embaralha. O que ele fez foi, ele usou o apito, pegou um Guzma e Hala, um Guzma Pandan, e ele falou, olha, eu vou usar primeiro o efeito do Guzma Pandan e depois eu vou pegar a segunda carta a carta do apito. Falei, ok. Ele usou o efeito do Guzma Hala, embaralhou o baralho, passou pra eu cortar, eu cortei e devolvi pra ele o baralho. Ele virou pra mim e falou, esqueci de pegar a carta, posso pegar? A hora eu falei, não, peraí, porque você mexeu no baralho. E chamei o juiz. Nessa situação, ele queria voltar e mexer no baralho. Qual seria a atitude ali do juiz? Qual seria a atitude do juiz com o jogador? O que ele iria falar pra aquele jogador? E, se por um acaso o jogador mexesse no baralho antes de eu anunciar pra ele não mexer, qual seria a punição que o juiz pudesse causar pra esse jogador? Ficam esses questionamentos pra vocês. Não esquece, redes sociais aqui do nosso querido podcast, você pode responder, e se você responder,
a questão correta, responda, galera. Tenta, porque é legal pra gente gerar o debate. Se você fizer respondendo corretamente aí, a gente também vai dar um booster pra vocês aí de voltagem vívida, né? Por enquanto a gente tá em voltagem vívida, a gente vai dar um booster pra vocês também. E essa fica aí o nosso questionamento da semana. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso querido Dragon News Podcast de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, como eu aprendi muito no cast de hoje, com muita experiência na mesa, né, desse cast maravilhoso que tá crescendo cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês. Vocês podem me encontrar no @Catoplay, no Catoplay TCG no Twitter, canal Catoplay no YouTube, Twitch. Catoplay você vai encontrar com facilidade em todas as redes sociais. Muito obrigado, até o próximo cast, tamo junto. Fala, GH! Valeu todo mundo aí que prestou atenção, fique ligado nas nossas redes sociais e até o próximo episódio. Então, muito obrigado à audiência de todos vocês. Vocês podem me encontrar aí, @João Alcim, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vocês podem encontrar o Dragon News Podcast tanto no Twitter quanto no Instagram, @DragonNews_pod. Tem também lá no Facebook, Dragon News Podcast. Dá um like lá na página, a gente está postando os episódios lá também. E você pode responder também as perguntas do Ruling da semana por lá. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, galera. Vou me despedir aqui. Muito obrigado, galera, pelo convite, pela paciência. Desculpa se eu falei demais, se eu acabei arrastando muito algumas partes. É que eu me empolgo, aí eu fico falando, né? Então... E eu vou fazer o meu merchan aqui também. Vou pedir pra galera se inscrever no meu canal do YouTube, que é Gustavo Ada. Lá eu tô postando dicas, focado no competitivo, mostro coisas de coleção que eu consegui ao longo desses 12 anos que eu jogo. Tô fazendo umas séries legais, tipo o raio-x que eu falei, dicas de como melhorar, top decks. Me seguir também no Twitch, lá que eu faço gameplay. E nas minhas redes sociais pra acompanhar tudo que eu faço. Twitter, Instagram. O Twitch é Guto Ada, tudo junto. E o Instagram e o Twitter é Guto_Ada. Então é isso, pessoal. Antes de finalizar, óbvio, agora finalizar oficialmente, eu quero agradecer ao Ada por ter aceitado o convite da gente. É muito bom a gente conversar com quem tem uma vasta experiência de torneio, e a nossa intenção do cast é levar conhecimento para vocês e ajudar vocês dentro do competitivo. Então, muito obrigado, Ada, pela participação, galera. Novamente, até o próximo cast.